A primeira pergunta vai ser do Audálio Dantas, que mandou por torpedo, então só um pouquinho. Eu vou dizer bem como o Audálio fez a pergunta. Ô Zé, o fato de você continuar nativa na reportagem significa que contar histórias é a paixão da sua vida? Bem, o fato de eu continuar na reportagem se deve a algumas circunstâncias. Uma delas é que eu estou trabalho nos últimos 30 e poucos anos, numa ilha assim uma ilha excepcional, assim, de ambição jornalística e de qualidade editorial e de qualidade humana. Então, eu devo a minha permanência, na verdade, na ativa, à compreensão de colegas que ainda veem possibilidade de que eu possa, mesmo com a dificuldade crescente, continuar fazendo reportagem. Podemos perguntar ou tem um roteiro estabelecido? Pode perguntar. Não, Zé, minha curiosidade é a seguinte, qual dos grandes acontecimentos desses últimos anos em que você ficou fechado nessa sua ilha, você gostaria de ter coberto, sei lá, direta já, impeachment do Collor, terrorismo, enfim, houve um desses acontecimentos que te deu vontade de largar tudo e ir atrás dessa matéria? Eu queria estar atrás da matéria da queda do Muro de Berlim. O que caiu depois do Muro de Berlim, né? O que significou para a humanidade a queda do Muro de Berlim e o destino do Gorbachev. Quer dizer, um homem discreto lá no meio da União Soviética. De repente, não sei se ele arquitetou aquilo, se foi assim, até apesar dele, mas ele desarmou um gatilho de tiro que estava sobre o mundo. Ele desarmou esse gatilho, criou várias democracias, algumas ainda vacilam e tudo, mas criou assim uma pleiade de estados modernos, estados livres, né? Gente com capacidade de liberdade, de discernimento. E esse homem está lá, ainda lá na União Soviética, numa situação que eu fico pensando, será que ele é bem visto lá? Será que o respeitam? Será que esse homem não devia estar na ONU, em algum lugar assim? Mas o acontecimento que mais me mexeu comigo nesse tempo foi a queda do Muro de Berlim. É a forma como se deu, a forma surpreendente que se deu, na medida em que um oficial entendeu mal uma ordem que recebeu, né? Entendeu mal, ou ele quis entender diferente, né? E abriu uma brechinha assim, quando viu, passou o povo todo. Zé, bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, estou muito honrado de estar nessa mesa. O Rossi te perguntou o fato mundial, né, que você gostaria de ter feito a cobertura. Então. Eu te pergunto, e aqui no Brasil, qual o fato mais importante que aconteceu nesse período que você está lá no Globo Rural, nessa fantástica ilha, né, que você gostaria de ter trabalhado, ter feito a cobertura aqui no Brasil? Olha, eu acho que é a Operação Lava Jato. Ainda está em tempo. E que tempo, né? Vai ter muito tempo ainda. Muito tempo. Essa operação está fazendo no Brasil, sem revolução, sem tropé de militar, sem sapateado de milico, uma revolução que só se faz por força das armas. Eu não sei se... Uma revolução está acontecendo no Brasil de maneira anestésica, parece, né? Parece que o Brasil está anestesiado, mas são tempos outros. Esses tempos não são comuns, não, né? De você ver o presidente de uma empreiteira, o príncipe das empreiteiras, está numa cadeia comum, uma linguagem já de cadeieiro. O nono maior bilionário do Brasil. É, uma linguagem já de cadeieiro, e todo mundo já mais ou menos na normalidade. Mas que é isso?
Mas essa Operação Lava Jato é uma revolução silenciosa que está havendo no Brasil. Não sei se ela vai durar. Eu acho que tem muita gente colocando armadilha no caminho da Operação Lava Jato e qualquer hora uma dessas armadilhas vai disparar na pena de um ministro do Supremo ou de uma corte superior qualquer, que pode desarmar toda essa operação. Mas, enquanto isso não acontece, o telejornal diário é um suspense. Você fica sabendo o que tem da Lava Jato hoje, né? E quando não tem nada, mas que jornal ruim. Zé, deixa eu te perguntar, você passou por, salvo erro de memória, por todos os presidentes desde João Goulart. Desde João Goulart. Desde João Goulart. Sim. Algum deles te fascinou? Algum deles te emocionou? Ou você, vistas as coisas com a perspectiva do tempo, no fundo, todos acabaram sendo uma decepção, ainda que no início tenham te entusiasmado? Olha, eu conheci pessoalmente o Jango, o Juscelino e o Jânio. E os três tinham muito poder magnético, eles eram muito magnéticos, tinham uma força magnética, e o Clóvis deve saber mais que eu. Essas pessoas assim que conseguem, na política, aparecer e se manter durante o tempo, alguma virtude tem que ter. Sim, né? Claro. O Brizola também eu conheci, ele não foi presidente, mas era no mesmo nível. Também tinha esse magnetismo. A gente chegava perto dele e você se sentia atraído. Numa roda, quando começava a falar uma dessas pessoas, todo mundo parava para ouvir. O Jânio, enfim, quando ele começava a falar, era um teatro esperando assim, um momento de aplauso, né? E mais um presidente, que eu acho uma coisa curiosa pelo paradoxo que é, né? Um ex-presidente, eu não conheci pessoalmente, não sinto nenhuma falta. É o Collor. Quer dizer, o Collor é um xarope permanente. Mas esse homem, com uma frase, ele mudou a paisagem do Brasil, rapaz. Um belo dia, quando ainda presidente, ainda fora do processo de impeachment, ele disse que os carros brasileiros eram uma carroça e que isso ia mudar. E mudou de um dia para o outro, parece. De um dia para o outro, o Brasil semeou carro de todas as espécies, de todas as variedades, aumentou a oferta de carro, o Brasil passou a ter os melhores carros do mundo ao mesmo tempo, e por causa de uma palavra de ordem de um xarope. Mas em compensação, Zé, ele tem 5 carros que se falam em 7 milhões de reais. Lamborghini, Ferrari. Pegaram na Lava Jato. Então, ele prova aí que ele era um presidente da boca para fora e não para dentro. Pois é. Zé, bom, boa noite, obrigado por estar aqui. E como o meu nome é o menos autoexplicativo da mesa, eu acho que eu tenho direito a uma pequena explicação, que tem um lado triste, que eu estou substituindo o Audálio, que está doente, e um lado que me comove, que é estar homenageando o Zé, porque o Audálio e o Zé foram os meus mestres editores em 71, quando eu comecei o jornalismo na revista Realidade. E o Zé, e a revista Realidade, se o Zé me permite lembrar, e ele sabe bem essa história, um ano antes de estar trabalhando na Realidade, ela era o meu despertador de sermão em Bagé, no Rio Grande do Sul, porque eu era padre lá, e você sabe como é que é o sermão de padre no interior. Se a gente diz, o evangelho de hoje, Jesus, todo mundo baixa a cabeça. Agora, se tu diz o seguinte, na última edição da revista Realidade, não sei se vocês perceberam, todo mundo levanta a cabeça para ver o que é. E assim, a Realidade nessa época, década de 60, substituiu a Manchete. Meu despertador de sermão antes era a Manchete. E eu não esperava ser jornalista. Eu cheguei em São Paulo, meio fugido da polícia, terminei preso depois, não sabia se achava a igreja, não chegava à igreja. E o meu contato com o jornalismo, Zé, foi muito dramático. Aí eu chego, depois de 30 horas de viagem de Bagé a São Paulo, eu vou numa banca dar uma olhada. Aquele negócio, deixa a igreja, não deixa. Qual é a manchete que eu vejo, a primeira manchete que eu leio em São Paulo? Padre cai duro na lua de mel.
no Notícias Populares, que o Clóvis pode confirmar ou não, mas que foi desativado porque não cabia no manual de redação da Folha, segundo as más línguas. Mas aí eu fui lá ler, que era uma historinha de um padre no interior da Itália, tinha casado e se sentiu mal, mas as Notícias Populares, né, padre cai duro na lua de mel. Então, eu comecei com o Audálio, comecei com o Zé, agradeço muito a eles, eu acho que eu não seria jornalista, não teria aprendido nada sem eles. Então, para mim, mesmo substituindo o Audálio, é uma alegria danada estar aqui nessa noite. Zé, tu perdeu a queda do muro de Berlim, mas tu teve na Guerra do Vietnã. E eu te pergunto, na época, que era uma época muito de redenções e grandes causas, na década de 60, que tu tentasse reconstituir como é que era a tua cabeça, a tua alma, a ponto de te levar para uma guerra daquelas. Bem, a realidade era uma revista, assim, de uma redação pequena, né? Mas era uma revista mensal e à base de reportagem. E é uma revista que ganhou importância naquela época. E o pessoal da redação, que era muito ousado, muito assim ambicioso, começou a vender para a empresa a ideia de que a Guerra do Vietnã era muito importante para a realidade tratá-la através de agências internacionais ou transcrevendo reportagens de outras publicações, que devia mandar alguém para o Vietnã. A empresa acabou concordando depois de alguma luta e aí chegou no momento da escolha de quem ir. Eu soube depois que tinha uma lista de 3 pessoas que começavam comigo. Eu ia ser convidado, se eu não aceitasse, passaria para o número 2, aí, se não quisesse, ia para o número 3, e se ninguém quisesse, aí ia abrir o voluntariado. Mas quando me perguntaram se eu queria ir, eu pedi 24 horas para pensar, mas, na verdade, era um prazo para me convencer minha mulher, porque eu sabia que ela era contra. Porque, na hora ali, eu já decidi que ia. Porque a Guerra do Vietnã era o assunto jornalístico mais importante do mundo naquela época. Era a telenovela em série do telejornal da época. Todo dia tinha um acontecimento no Vietnã. E se dizia que era o lugar que tinha mais notícia por metro quadrado. E um lugar que tinha um furo para cada jornalista que estivesse lá. Você podia ir cobrir sem preocupação de ser furado, porque você ia dar um furo também. Enfim, era um lugar era o lugar mais importante da notícia naquele momento. E eu achei que devia ir. E no dia seguinte disse que aceitava, depois de ter lutado com a minha mulher. Literalmente? Não, ela foi cordata e disse, eu sabia que você não ia resistir a esse convite. Mas o detalhe é que minha mulher morreu há 4 anos atrás. E ela contava uma história com muita graça. Ela diz assim, essa casa aqui, acho que é a única casa que passou por uma mesma experiência 2 vezes. Então ela contou, um belo dia, eu estou em casa, chega o meu marido e diz assim, fui convidado para ir para a Guerra do Vietnã, o que você acha? Ela respondeu, é uma loucura, não vá. E ele foi. Passaram-se 20 anos, vem a filha chorando e diz assim, mãe, o meu marido foi convidado para ir para a Guerra do Iraque, o que a senhora diz? Diz para ele que é uma loucura, que ele não vá, mas ele vai também. E aconteceu. O Sérgio Dávila, que é casado com a minha filha, foi cobrir a guerra do Iraque e nós ficamos todo mundo lá com o coração na mão de medo de acontecer alguma coisa mais grave com ele do que comigo, porque no Iraque estava bem pior, né, do que no Vietnã. Zé Milton, guerra, né? Não tem você é um sobrevivente. Primeiro, 80 anos, que é uma idade que os jornalistas costumam não alcançar. Que não sirva de desestímulo para os jovens.
Em segundo lugar, porque você continua trabalhando e o jornalista, às vezes, para antes do tempo. Terceiro lugar, porque você viu o mundo e esse acontecimento do Vietnã foi um dos momentos mais nobres e infelizes da imprensa brasileira. Nobre porque um repórter na linha de frente, como todo bom repórter deve ser, foi vítima de um acidente grave. E sobreviveu ao acidente e não desistiu da profissão. Depois de ter visto o mundo, você no caminho que o Rossi é o único jornalista brasileiro a frequentar, você foi ver o interior do Brasil. O que mais o assustou, o que mais o admirou e o que mais lhe deu ensinamentos na viagem pelo mundo ou na viagem pelo Brasil? Bom, o Brasil tem uma condição de muita riqueza cultural, muita diversidade assim, ecológica e cultural muito grande, que permite a você conhecer muitas coisas assim, surpreendentes, né? É evidente que o mundo a proporção é muito maior, né, de coisas interessantes no mundo do que em relação ao Brasil, mas o fato de eu estar empenhado no jornalismo rural não quer dizer que seja um jornalismo de pauta ceifada, né, de pauta restringida ao absurdo, porque o escopo do programa é cobrir o homem rural nas suas angústias, nas suas dores, nos seus divertimentos, na sua cultura, na sua diversidade. Não é um programa agrotécnico apenas. Então, é um programa agrotécnico cultural, porque permite... essa semana, por exemplo, eu estou trabalhando numa reportagem com o Almir Sater sobre viola caipira, que vai ao ar domingo, que vocês assistam só para aumentar o Ibope lá. Então, é um programa que permite assim, a incursão no campo da cultura rural, que é muito rica no Brasil também, né? E como diz o Ivan Vilela, grande violeiro e grande pessoa, ele disse que a globalização, ao mesmo tempo que uniformiza certos valores, né? Na parte cultural acaba valorizando muito o que é específico, o que é diferente. Então, a cultura rural brasileira e do mundo todo está vivendo até um momento de valorização especial. E isso também permite que a gente faça reportagens nessa linha, né? Além de reportagens na área de natureza, de ecologia, de defesa do meio ambiente, que também eu gosto muito. Mas então eu não trabalho num programa agrotécnico, fechado em cima de técnica de produção. Eu queria fazer uma pergunta só para complementar essas, só para complementar. Num romance chamado Bar do Juan, o Antônio Calado, que foi jornalista, diz que o Brasil é um paquiderme. Tudo ele demora a se movimentar e por isso ele não acreditava mais numa revolução no Brasil. O Globo Rural, e particularmente as suas reportagens, mostram as pessoas, aquilo que o jornalista deve mostrar, o repórter, as pessoas. Você não tem a impressão de que o Brasil tem uma superestrutura que não muda e gente da melhor qualidade por dentro que mantém o país funcionando? Você tem essa impressão, nessa longa vivência com as pessoas no mundo rural? Olha, eu tinha uma diferença com o Antônio Calado, porque eu fui cobrir a guerra do Vietnã do lado americano e ele foi cobrir do lado comunista. E ele escreveu um artigo uma vez dizendo assim: enquanto os jornalistas no Vietnã do Sul são recebidos com mina e com bombas, eu fui recebido no norte com tapete vermelho. E eu fiquei grilado com ele, e uma vez tive contato com ele, conversei sobre isso, mas ficou essa mágoa. Ele achava que jornalismo bom era aquele feito com tapete vermelho, com convite oficial. Chapa branca. Chapa branca, né? E o Calado era muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, como jornalista e como escritor. Então, ele cedeu aos encantos do Partido Comunista do Vietnã do Norte. Mas essa história de que o Brasil é um paquiderme, o Brasil é um país
atrasado, quase que retardado, um país retardado. Foi um dos últimos aqui da América a ter universidade, um dos últimos a ter jornal, um dos últimos a libertar os escravos, né? O último. O último a libertar os escravos. E tudo que acontece no mundo demora 50 anos para chegar aqui e ainda chega todo mudado. Eu não sei se agora, com a revolução da internet, isso mude, talvez, né? Talvez essa geração da internet chacoalhe o Brasil também. Zé Milton, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O Lúcio falou de ensinamentos da profissão, né? Eu me lembro, quando você completou 50 anos de jornalismo, faz 10 anos, né? Teve uma festa para você, um churrasco no sítio do Humberto Pereira, o grande chefe lá do Globo Rural, né? Desde o começo do Globo Rural. E estavam vários colegas teus lá da Globo. O Chico Pinheiro fez lá uma homenagem, né? E ele te perguntou o seguinte: nesses 50 anos de jornalismo, o que foi que você aprendeu, né? Qual foi a lição que ficou desses 50 anos? A tua resposta, eu me lembro bem, foi a seguinte: olha, só aprendi duas coisas nesses 50 anos. A torneira de água quente é a torneira da esquerda. E a outra coisa é que não existe azeitona preta. Isso é uma invenção do homem, é uma química, não existe. Na árvore não tem azeitona preta, né? Aí o Chico falou: mas é só isso que você aprendeu? Eu falei: tá bom assim. Então eu te pergunto, passados mais 10 anos, agora com 60 anos de jornalismo, o que mais que você aprendeu? Eu aprendi que de ovo de cobra não sai canarinho. Tá bom. Tá bom. Ô Zé, tem uma pergunta aqui da plateia que pergunta o que o Roberto Bueno pergunta o que os jovens repórteres têm de bom e o que falta a eles hoje. Não, o jovem repórter tem de bom a juventude em primeiro lugar. Beleza, obrigado. Pena que passa, né? Mas tem uma arma que nós não tivemos, né? Que é o computador, que é a internet. Hoje, isso aí dá uma capacidade de ação para o repórter monumental, né? Uma coisa Sem dúvida, sem dúvida. que a nossa geração não tem nem como avaliar, né? Zé, tu, na mesma linha, completando um pouco, tu militou nas duas frentes. Entre o jornalismo impresso e o jornalismo de televisão, qual é a diferença básica para ti? Olha, vamos levantar aqui um exercício, quais são, assim, 5 grandes repórteres da televisão no Brasil, né? Vamos lá. O Marcelo Rezende, o Cabrini, o César Tralli, o Datena, E algum no Rio Grande do Sul, que sempre tem no Rio Grande do Sul alguma coisa melhor do que aqui que a gente não sabe. Quando vai lá e fica sabendo, pô, mas tem. Obrigado, então, seguramente vai ter lá. Obrigado. Esses 5 repórteres que eu anunciei, alguns não estão fazendo reportagem no momento, porque estão ganhando mais como apresentador, mas são repórteres. Eles são repórteres de polícia. Os 5 maiores repórteres do Brasil são repórteres de polícia. Agora você pega 5 grandes nomes da imprensa escrita, né? Você pega o Chico Otávio lá do Globo, Chico Otávio, né? Chico Otávio. Chico Otávio. O Clóvis Rossi. Você pega o Lorival Santana, que no momento está, não sei se está sem trabalho, né? Está na rádio, está trabalhando na Está rádio. trabalhando na rádio. A Eliane Brum, e pega também o... Como é que chama o nosso amigo lá do Rio? Qual deles? Tem tantos. O do domingo lá. Domingos Meirelles. Não. Que escreve na Folha, na quarta e no domingo. Pô, fugiu o nome. Quarta, O Hélio domingo. Gaspari. Hélio Gaspari. Não é, Hélio claro, Gaspari. Então, pega 5 do jornal, da imprensa escrita, não tem nenhum repórter policial, são repórteres de política e de economia. Então, o jornalismo da TV tem um viés
para o lado policial, porque é um lado mais estético, tem mais drama, tem mais apelo, dá mais... Não sei se isso é do DNA da televisão ou se é um vício da nossa televisão. Mas se a gente fizer uma pesquisa, assim, mais da metade, seguramente mais da metade do assunto do telejornal da noite é fato policial. Enquanto que no jornal, o fato policial ele passa quase despercebido, ele precisa ser uma coisa muito excepcional para ele ganhar um pequeno espaço no jornal. Normalmente não ganha, não. E o jornal discute política e economia, basicamente, que são as coisas mais importantes da sociedade. Então, eu acho que essa diferença é fundamental. Agora, se você fala assim, então é impossível fazer jornalismo na televisão? Não é impossível. Você faz bom jornalismo na televisão, em algumas televisões, mais do que em outras, e menos em outras do que em umas, mas, de qualquer maneira, é possível fazer, mas tem esse viés, que eu não sei se é atávico, se é do DNA, ou se é uma questão da televisão brasileira, da má gestão da televisão brasileira. Eu vou discordar. Deixa eu discordar, porque senão Eu no meu queria DNA lembrar não de está uma concordar sempre, com quem quer que seja. Não, Zé, acho que você está sendo injusto com o pessoal da televisão. Sei lá, tem, por exemplo, eu vou citar Caco Barcelos. Eu ia falar isso. Não é um repórter só de polícia, embora faça Ele tem polícia. esse viés policial. Não, às vezes tem, mas ele faz reportagens extraordinárias. Na Globo News, que é a que eu mais vejo, mais do que a Globo, tem vários repórteres, eu não vou lembrar os nomes, porque essa coisa de televisão tem esse problema da instantaneidade, que a pessoa perde. Eu te contar uma historinha, estava cobrindo a agonia do Tancredo Neves ali no Incor, nas calçadas do Incor. O Carlos Nascimento era o âncora da Globo para aquele tipo de noticiário. Estava ainda na Globo, fazendo um trabalho belíssimo, dizem que ajudado pelo Roberto Marinho, que passava informações de bastidores para ele, aí ele botava no ar, etc. e tal. E todo dia, de 5 em 5 minutos, ele entrava no ar e tal. E aí ficava gravando ali na calçada do Incor. Aí, um determinado dia, passa por ele um dos telespectadores, um dos anônimos que passava ali pela porta do Incor, bate nos ombros e diz: parabéns, Tramontina, belo trabalho. Quer dizer, é fácil esquecer o nome do pessoal de televisão. Então, eu acho que é um pouco injusto com os companheiros de televisão. Olha, eu nunca trabalhei em televisão, não tem nenhum motivo para defender televisão, mas eu vejo alguns jovens profissionais, inclusive, talentosos e que não são de reportagem policial. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Hamilton, se me permite. Ele falou do Caco Barcelos, eu queria falar sobre isso também, porque ele junta o que alguém perguntou aí da plateia, acho que é a única pergunta da plateia, a juventude, os jovens repórteres que ele ajuda a formar na profissão repórter, com a experiência dele, né? Então, eu acho que esse é um exemplo de que tanto faz, e foi um grande repórter também de impresso. Do né? repórter, do Sim, jornal sim, repórter. O jornal e tal. Então, o Caco, eu acho que ele consegue juntar tudo isso, né? Repórter de televisão, de polícia, de tudo, né? O profissão repórter faz reportagem como o Globo Repórter. Mas, né? olha, eu acho que o Zé Hamilton tem razão. Render essa homenagem ao Caco Barcelos. Mas ele é exceção, ele tem razão. Eu estava uma vez em Miami, estava no hotel, um hotel até bom, e passou uma pessoa, todo jornalista correndo atrás dela e tal. Perguntei: quem é esse do governo? É político? Não, era o Peter Jennings. Era o âncora da televisão. Isso nós não temos no Brasil. Um âncora será que é um âncora... Será que o Bonner não corre atrás do Bonner? Não, mas corre atrás do Bonner, mas ele tem que estar com o teleprompter para responder as perguntas. O Peter Jennings não. Peter Jennings não. Era o âncora. Criava, tinha densidade, tinha experiência, sabia escrever, sabia perguntar sem teleprompter. Nos Estados Unidos, desculpa, o entrevistado é o Zé Hamilton, só para completar, né? O âncora, o apresentador do telejornal, geralmente é também um grande repórter. Um grande repórter. Aqui não. Pois Aqui mas essa é a não tem. diferença. Aqui o cara começa Ele tem razão. Deixa eu entrar Eu também só vou me meter um pouquinho assim, porque eu acho que... Já saiu uma polêmica. Já saiu, eu nem devia entrar, mas, enfim, eu acho que alguns desses repórteres policiais, tipo da Atena e outros, né, que cobrem não, né, fazem um manifesto, né, transformando as pessoas, né, a periferia é um objeto, né, os negros são objeto, é um desfile de corpos, né, então eu acho que isso para mim não é reportagem, né, eu só queria registrar isso. E eu vou mudar aqui um pouco o assunto com uma pergunta da plateia, que é
Com a sua experiência, Zé Hamilton, na cobertura da Guerra do Vietnã, como é que você vê o atual trabalho da imprensa na cobertura da guerra na Síria? Da guerra na Síria? Isso. Cobertura brasileira? Uma vez me perguntaram por que o Brasil tem pouco correspondente de guerra. Porque um país, para ter bons correspondentes de guerra, depende de duas coisas: de ter guerra e ter bom jornalismo. Ter guerra e ter jornalismo. E o Brasil, olha, mal ou bem, não tem muito das duas coisas. Felizmente, não tem guerra e, infelizmente, o jornalismo brasileiro é um jornalismo cucaracha. Quer dizer, vamos dizer que... Agora eu me apertei. Por quê? Porque é o seguinte... Eu leio o jornal todo dia, eu não estou sabendo nada da guerra da Síria. Para me saber alguma coisa da guerra da Síria, tem que ver em outro lugar. Então, a guerra da Síria, a guerra lá no Iraque, a guerra dos curdos, a luta pela libertação dos curdos, lá o Estado Islâmico, quer dizer, parece que nós não temos mais correspondente, não vai mais para fora, ninguém mais. Faltou citar uma falta adicional, dinheiro. Então, pois é, aí então tem isso, na imprensa escrita está passando por uma crise agora monumental, então não tem dinheiro, não tem opção para mandar. Mas as televisões também, que podiam mandar, que têm recursos, manda, mas manda a conta-gota, manda... Enfim, o nosso jornalismo é um jornalismo de cobertura nacional, se tanto, né? Se tanto. Que não tem mais. Agora, Zé, deixa eu te fazer uma súplica, em nome do... Estou vendo daqui, mal dá para ver, mas a grande parte do público deve ser estudante de jornalismo, ou gente que está se formando, etc. e tal, e do jeito que você está indo, eles vão sair daqui e cancelar a matrícula imediatamente. Eu queria saber se você vê alguma perspectiva... lá, quando nós nos encontramos no Toalete, você disse que nunca tinha visto uma crise como essa que existe no jornalismo. Estamos de pleno acordo, quer dizer, 53 anos de profissão e 60 anos de profissão e nunca vimos, e passamos por muitas delas. É sinal de que realmente a coisa está muito feia, não está fácil para ninguém, como se diz hoje, né? Você teria condições de uma mensagem que não fosse tão pessimista, de enxergar mais para frente... alguma saída, um começo de saída, alguma luz do fim do túnel, que não seja o trem vindo em sentido contrário? Eu acho que essa coisa que está se movendo no mundo, que é, eu não sei o que chamar isso de web. Internet. Essa coisa da internet, essa coisa aí do computador, isso aí tá mudando o jornalismo. Está mudando, esvaziou um tipo de jornalista, um formato de empresa, né, de negócio jornalístico, dinamitou um tipo de negócio jornalístico, mas deve estar criando outras, ou vai criar outros. Então, pode ser que essa juventude que está aí hoje fazendo jornalismo encontre, quando se formar, um quadro até favorável, mas com essas novas tecnologias, não mais com a tecnologia que a gente lutou com ela, né? Olha, o Antônio Gramsci tinha uma frase que ele dizia: pessimismo na inteligência, otimismo na vontade. Então, só o pessimismo na inteligência é criativo, porque ele questiona as coisas. Mas, realmente, eu acho que o depoimento do Zé Hamilton, ele mostra que, mais do que as palavras, os atos, né? É um repórter. É um repórter de linha de frente, com todas as suas limitações de idade. A gente vê o Zé Hamilton no cavalo, Zé Hamilton percorrendo as áreas todas. E eu queria aproveitar isso, Zé Hamilton, perguntar para você o que você captou nessa longa experiência e única de um repórter com tanto tempo no mundo rural. O que é o mundo rural brasileiro, que às vezes assusta a cidade, às vezes é considerado a fonte do lado tradicional, reacionário, contrário ao sentido do progresso do Brasil? Outra vez, o Brasil é diverso, né? Tem situações diversas conforme a região, né? Mas você vê, por exemplo, um trabalhador rural, uma cidade como Nova Mutum, no Mato Grosso.
trabalhador rural. Ele levanta de manhã, faz a barba, pega seu carro ou sua moto 0 quilômetro em casa, vai para a fazenda, chega lá, encosta a moto, sobe numa daquelas máquinas, né, operadoras, com ar-condicionado, com música clássica, e vai plantar, ou vai arar, ou vai gradear, ou vai colher, né? Na hora do almoço ele vai para o refeitório limpinho, tudo direitinho, comida com prescrição de nutricionista. Aí termina o almoço, pega mais 2 horas em cima da máquina, às 5 horas ele volta para casa, vai para uma academia malhar, malha na academia, e depois vai para casa, assiste uma novela e vai dormir. Esse é o trabalhador rural de uma certa área do Brasil. Quer dizer, uma coisa muito diferente. Agora, a grande parte da produção agropecuária brasileira é feita pela grande empresa, que é essa empresa que tem esse trabalhador rural tão especial. Mas a maioria do povo que vive da roça, que é o pessoal da pequena empresa, da pequena propriedade, da chamada agricultura familiar, é ainda um pessoal que tem uma cultura rural, que preserva a vizinhança, que preserva o ecossistema, defende o seu ecossistema ali dentro das suas restrições. Mas, enfim, não dá para, no Brasil hoje, você dizer que a agricultura está de um jeito, se ela está de um jeito num lugar e de outro jeito muito diferente em outro, né? Por exemplo, a música caipira, que é uma coisa bem ligada à cultura rural. Ela sobrevive ainda muito no Brasil por causa da pequena propriedade, da agricultura familiar. O pessoal está lá no radinho caçando as músicas caipiras verdadeiras, não esse sertanejo moderno aí, que é música de motel, mas... Então, esse agronegócio que espanta pelos números, assim, às vezes, culturalmente, não significa muito, né? Zé Hamilton, queria lembrar uma história de muitos anos atrás, década de 70. Nós fomos para o Rio, na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, participar de um debate como esse aqui. E eu lembro que o Alberto Dines era o coordenador moderador, né? E o tema era "A reportagem está morrendo". Aí, eu lembro que nós fomos de carro, fomos e voltamos de carro. 30 anos depois, nós participamos de um debate também no Rio de Janeiro, na PUC, né? Agora mais recentemente. O tema era o mesmo, "A reportagem está morrendo". E eu me lembro da resposta que você deu, né? Falou, nós dois que estamos aqui participando desse debate somos uma prova de que ainda não morremos, né? A reportagem ainda não morreu, né? Se hoje um jovem aqui te fizesse essa mesma pergunta, o que você responderia? A reportagem está morrendo? Olha, eu acho que o campo quando eu falo reportagem, né, pensando também em você, estou falando da grande reportagem, né? Não é na cobertura do dia, né? Não é a notícia do dia. A reportagem que demanda pesquisa, tempo, um pouco de ambição e um pouco de profundidade. Está restringindo o espaço, né? Os jornais não têm mais espaço, né? Diminui o número de páginas, não tem mais espaço para as grandes reportagens. Normalmente, né? Às vezes tem, né? Às vezes tem, e tem bem. Quer dizer, não é por falta de repórter, é por falta de estrutura. A reportagem, isso na parte da imprensa escrita. Tem ilhas de excelência, como a Piauí, a Brasileiros, e outras publicações aí. Na televisão, a reportagem existe, né? Existe programas de reportagem em quase todas as TVs, né? Então, ela está viva, de alguma forma está viva. Mas eu acho que o pessoal que está na televisão hoje tem mais chance de manutenção na reportagem do que o pessoal que está na imprensa escrita. Só para completar, nesse campo da reportagem, qual é a reportagem que falta para o Zé Hamilton fazer, que você ainda não conseguiu, que você ainda vai fazer? O que falta na tua história? Na reportagem. Fala só uma.
Eu tenho uma lista de 10 assuntos, né? Às vezes não é coisa importante, mas 10 assuntos que estão me coçando, né? Que eu gostaria de fazer. E aí eu acabo fazendo uma e risco aquela e ponho outra. Tem sempre ideia. Mas agora está me faltando fazer, para o Globo Rural, uma reportagem que era para ter sido feita há 20 anos atrás. Que é sobre a maternidade da sucuri, né? Como é que a sucuri dá cria e como é que ela cuida dos filhotes, né? E onde que ela dá cria, como é que é a vida, como é que é o comportamento da sucuri, desde o acasalamento até que nascem as sucurizinhas, e como é que é isso aí, né? É uma reportagem que eu fiz à metade, porque a grande especialista de sucuri no Brasil é uma pesquisadora do Mato Grosso chamada Cristina, com sobrenome alemão. Ela é gaúcha, na verdade, mas mora lá no Mato Grosso. E a gente fez a primeira parte da reportagem maravilhosa. Mas depois houve um incidente, uma outra reportagem que eu fui fazer lá no Mato Grosso, que foi um incêndio, uma queimada criminosa, né? E a queimada criminosa passou pela fazenda dela. Começou em outra, mas passou pela fazenda dela. E eu fiz aquela reportagem, acabou saindo no Jornal Nacional, com um destaque muito grande, e ela não me perdoou aquilo, nunca mais. Ela ligou dizendo no Globo Rural que estava proibido de dar aquela primeira parte da reportagem da sucuri e que não faria a segunda parte, porque ela achou uma grosseria sem nome fazer uma reportagem dizendo que o incêndio passou na fazenda dela sem que alguém da família dela explicasse, né? Mas, enfim, essa reportagem ficou pela metade, não sei nem se dá mais para aproveitar o que já foi feito, mas é uma coisa que está coçando a minha cabeça desde então. Mas olha, você vai escrever uma melhor reportagem sobre serpente em Brasília. Mas voltando a esse Brasil profundo, Brasil rural, assim, às vezes passam nas tuas matérias e não pode desenvolver causos e personagens muito interessantes desse Brasil profundo, bem rural mesmo. Será que tu podia ter lembrado de algum? Eu gosto da história do capador de galo lá em Minas Gerais. E eu acho que tu devia, depois do gosto da guerra, escrever um livro, O Gosto da Terra, que são as flores que tu colhe nessas andanças por aí. Bem, essas reportagens do Globo Rural, como elas são longas, né? Para televisão, uma reportagem de 25 minutos é muito tempo, né? Então, 25 minutos de televisão é tempo para diabo. Então, as reportagens são longas, depende muito de ter sorte de encontrar personagens, né? Quando você encontra um bom personagem, a reportagem cresce, né? Então, eu estava fazendo na Bahia uma reportagem sobre vaca de leite, né? Sabe? Sobre gado de leite. Enfim, uma fazendinha que tira leite. Como é que é a vida nessa fazenda, como é essa parte da técnica. E uma reportagem chatíssima, porque era a enésima vez que eu estava fazendo o mesmo assunto, né? Eu falei, isso aí não vai dar para lado nenhum. Mas aí o dono da fazendinha, ali o retireiro, chamava Zé Herculano. No segundo dia das gravações lá, ele falou, olha, Zé Milton, vocês chegam aqui, a equipe da Globo chega aqui no curral, e a gente conversa aqui, faz tudo a reportagem aqui, mas você não vê a minha casa. Você tem que ir na minha casa para conhecer minha mulher, que é a mulher mais fantástica da Bahia. Você não pode ir embora sem conhecer ela. É uma coisa fantástica. Falei, tá bom, Zé Herculano, então amanhã vamos terminar mais cedo e a gente desce lá, porque a casa dele era longe do curral. A gente desce lá para tomar um café. Está combinado, eu já vou deixar avisado lá. E no outro dia, de fato, foi. Chegamos lá, saíram os dois carros, o carro dele e o carro nosso, da reportagem, né? Os dois carros, naturalmente, fizeram barulho. A mulher estava na cozinha, lá no fundo de casa. Saiu lá de dentro, né? Saiu pela porta, assim. Assim que a gente estacionou, ela chegou muito loira, muito decotada, muito dando risada, brincando e falando e sorrindo, e dobrou a luz do sol. Em 5 minutos dobrou a claridade. A mulher era, de fato, uma coisa assim
deslumbrante, era deslumbrante. E o Zé Herculano olhando para ela apaixonado, né, enquanto ela brilhava assim perante, né, a plateia de fora, né, plateia de São Paulo. Aí, em determinado momento, ela falou, olha bem, vai lá fazer um café para nós. Ela falou, mas é claro que eu vou, até já fiz um bolo, já está pronto o bolo, eu vou lá para fazer o café e já eu chamo vocês. Aí ela entrou para dentro de casa, aí ele falou, olha, Zé, não vai fazer uma leitura errada da minha mulher, não. Ela é assim, extrovertida, esparolada, mas é uma mulher séria. Não vai fazer uma leitura errada. Você não pode olhar uma mulher e fazer um julgamento sem conhecer muito a fundo. Você periga você incorrer num erro muito grave. Ele falou, e essa história de que a mulher assim é extrovertida, esparolada, que não corresponde ao que ela de fato é uma coisa que vem da criação, que quando Nosso Senhor criou o homem, né, o Adão, ele pegou um balde de juízo, botou assim do lado, pegou um barro marrom, cheio de fiapo, um barro até de segunda qualidade, e começou ali a esculpir o homem e tal. Quando ele achou que estava bom, ele soprou na boca, o Adão ganhou a vida, levantou assim meio lerdo, saindo, querendo comer umas goiabinhas, mas aí Jesus meteu a mão no balde de juízo e jogou na cabeça dele e o juízo correu pela cabeça abaixo, assim, foi até no pé. Aí ele olhou aquilo, o Senhor olhou e falou, vamos fazer a companheira. Aí foi fazer a companheira do Adão. Já pegou um barro liso, uma argila branquinha, mais lisinha, começou a esculpir, começou a caprichar nas curvas, fazendo biquinhos, e foi gostando daquilo, e achando bom. E aí, quando ele viu que estava pronto, ele soprou. Soprou, a mulher levantou, viu que estava nua, maliciou, saiu correndo, não deu tempo de jogar o juízo na cabeça. Mas o Senhor pegou a mão, enfiou a mão no balde, jogou de longe assim, pegou na cintura. Da cintura para baixo, a mulher administra muito bem. Agora, da cintura para cima, precisa de ajuda. Quer dizer, quando você pega um personagem desse, aí ele vai contar a história e em algum momento da reportagem ela encaixa. Você gravou tudo isso? Gravou. O teu livro, Gosto da Terra. O Gosto da Terra. Diante da personagem? É diante da personagem. E ela confirmou? Ela confirmou. Ô Zé, a Juliana Almeida pergunta se existe alguma das tuas reportagens que tu é apaixonado, mas que ninguém cita. Aí eu fiz um livro com as reportagens que ganharam o prêmio e não entrou essa reportagem, que é do Coronel do Nordeste. É um perfil de um coronel nordestino que, dentro do seu egoísmo, da sua vaidade, ele achou que ele ganharia ponto com o repórter do Sul, né, como eles falam lá, né, fazer o perfil dele. Então, permitiu que a gente ficasse com ele no dia a dia, na relação dele com os empregados, os jagunços, e todo o ritual dele, o dia a dia, e permitiu aquilo fazer um perfil muito humano, muito fácil de escrever, fácil de ler, mas muito verdadeiro, muito assim, um retrato bem com uma certa profundidade mesmo de um coronel do Nordeste. E essa reportagem é pouco citada. Foi na realidade? Foi na realidade. E Zé, todos os dias, às vezes todos os meses, há noticiários do mundo rural de trabalho escravo, conflitos de terra, pistoleiros matando pessoas, e principalmente na fronteira da Amazônia, que foi aberta durante o governo militar como o lugar, o Éden, o paraíso, em que todos os retirantes, meeiros, parceiros, arrendatários se tornariam proprietários das terras e o Brasil faria uma grande reforma agrária. Como juntar esse mundo que permanentemente tem trabalho escravo, formas primitivíssimas
da relação dos homens, trabalho escravo, pistoleiro matando, queimadas da floresta, queimadas para fazer pasto, com esse Brasil que tem o personagem como um trabalhador rural, que é quase um trabalhador urbano qualificado. Como explicar esse contraste brutal entre esses dois Brasis, embora existam vários Brasis no mundo rural brasileiro? Eu acho que esses contrastes estão mais na Amazônia mesmo, e a Amazônia é longe do Sul, sabe? Então, é uma questão de borderô, né, do jornal, da revista e mesmo da televisão. Mas como a Amazônia interessa quando é um assunto exótico? Por exemplo, fazer uma matéria sobre a sucuri pode sair no Globo Rural, mas fazer uma matéria, por exemplo, sobre o pistoleiro, sobre o trabalhador os menores nos fornos de carvão vegetal. O Brasil foi o único país que produzia ferro-gusa de carvão vegetal. A primeira lei ecológica do mundo foi baixada há 400 anos atrás pelo rei da Suécia para proibir a produção de ferro-gusa de carvão vegetal. O Brasil, que chega para fazer algumas matérias na Amazônia e não chega para fazer as outras, essa imprensa não está contribuindo para a manutenção desse paradoxo, desse contraste brutal? Sem dúvida, eu acho que a Amazônia é muito mal coberta pela imprensa brasileira, né? Toda vez que se vai para lá para fazer alguma coisa com um mínimo de profundidade, a gente fica espantado com a riqueza que é, né? Seja do lado bom, seja do lado ruim, né? Mas, enfim, eu acho que é um assunto mal coberto pela imprensa brasileira. E continuará assim? Não vejo mudança em breve prazo, não. Diga um assunto da Amazônia que você gostaria de ter escrito. Um tema que você observou, mas não teve tempo, não teve condição, não teve adesão da empresa para cobrir na Amazônia que você percebeu. Eu não sei se eu vou te decepcionar, mas eu queria fazer a história de um pé de castanheira, de uma castanheira. Ficar num pé de castanheira, mas ir lá 4 a 5 vezes no ano e ver o que vai mudando na árvore, sabe? O que vai acontecendo em função da árvore. Mas uma castanheira da floresta nativa ou uma castanheira cercada de desmatamento? Nativa. Porque se você for ver uma castanheira cercada de desmatamento, você vai ver ela cair, uns seus 50 metros vai cair, de altura, vai cair. Soprada pelo vento. Claro. Não, uma delas protegida, né? Porque eu acho que é uma reportagem assim, interessantíssima. O que muda, né? E por que não foi feito? Olha, eu já ofereci a pauta diversas vezes, não emplacou por circunstâncias assim menores, mas não houve a proibição ainda. Já foi feita sobre o Pinho do Paraná? O Pinho do Paraná já foi feito, porque é mais perto, né? Pois é, mas a castanheira também é protegida que nem o Pinho do Paraná. E antes do Pinho do Paraná. E antes do Pinho, né? E é mais desmatada do que o Pinho do Paraná. Mas tu já fez uma de laranja, né, Zé? De laranja já. Já seguiu uma laranja, né? Como é que foi? Não, seguiu o suco de laranja, né? Desde que sai da fábrica no Brasil até que chega na mesa do americano lá. Zé, eu queria... Não. Eu só lembrei, o nosso amigo Aldalho Dantas, que não está aqui, uma vez num debate desse, perguntaram para ele o que é um repórter. Como é que você define um repórter, né? E ele lembrou de um outro jornalista, que eu não sei o nome agora, não lembro o nome, que deu a seguinte resposta: repórter é um ser que pergunta. E me lembro de um debate que perguntaram alguma coisa desse tipo para você deu uma fórmula matemática sobre o que é reportagem. Eu não consigo lembrar, você podia contar para o pessoal aí, que tem muito estudante de jornalismo aí, essa fórmula secreta que você tem de reportagem. É um negócio meio matemático, como é que é isso? Bom, é uma fórmula da reportagem que eu fiz mais ou menos como brincadeira, né? Mas que, na verdade, funciona, porque é tão simples, é uma coisa simples. O que é preciso para você fazer uma boa reportagem, né? Então, dá para fazer uma espécie de equação, chama equação? Equação. Uma equação, né? GR, aí, precisava ter um quadro negro para escrever, né? GR é igual, parênteses, BC vezes BF, fecha parênteses, abre outro parênteses. T vezes T' a potência AN. Não, mas GR é grande reportagem. Né? É isso. Então vai traduzindo essas letras aí para o pessoal entender. Senão... Então, vai é bem simples. Aí. A fórmula pode assustar, mas é uma coisa bem simples. Uma grande reportagem
tem que ter um bom começo. BC é um bom começo. É a primeira coisa. BC mais BF. É um bom começo. Porque a grande reportagem ela vai estar no jornal, na revista, competindo com outras coisas dentro da revista. Ela tem que pegar o leitor. Tem que ter um bom começo para segurar o leitor, para ele continuar lendo. Senão, ele não continua, não adianta nada. Né? O resto. Aí não adianta o resto. Tem que ter um bom final, que a reportagem deve terminar com uma sensação assim de quero mais. Aquela sensação que a gente tem no cinema, quando vai ver um filme bom, que está cada vez mais difícil, achar filme bom. Cada vez mais difícil. Mas quando é um filme bom e termina, começa aqueles letreiros, você fala, puxa, podia continuar mais uns 2 minutos, 3 minutos, estava tão bom, né? Então tem que ter uma sensação de quero mais e não dar a sensação de morte súbita, que morreu, acabou, a reportagem acabou por acabar, né? Tem que ter um bom final para manter na memória da pessoa. E o que põe no meio? Outro parênteses, né? Põe T vezes telinha. T é trabalho, tem que pôr trabalho. A partir de um bom começo, você tem que trabalhar o meio, o miolo ali. T é trabalho e telinha é talento. A quanto? A N, a potência N. Então, a potência N, quanto que é? Quanto de trabalho e quanto de talento você tem que pôr? O necessário, a potência necessária. Você tem que trabalhar tudo o que é preciso para que a reportagem se complete. E quanto a esse negócio da potência necessária, tem uma história que a Rainha Elizabeth, agora não, porque acho que ela não guia mais, mas foi feito para ela um carro, uma espécie de uma rural, que ela dirigia lá pelos seus condados e não havia hipótese desse carro ficar encravado, porque ia ser uma situação muito embaraçosa para o cerimonial lá. De repente vem a notícia que a rainha ficou atolada no barro lá. Esse carro atravessava barro, subia pedra e rompia mato, não parava em lugar nenhum. E um dia perguntaram para a rainha, qual é a potência desse carro? Ela falou, é a necessária. Sabe? Então, essa fórmula ela é bem simples e qualquer pessoa pode aplicar. E se não der certo, pode reclamar comigo mesmo. Olha, eu tenho uma fórmula muito mais simples, se você me permite. É VOLC. É a boa aplicação de apenas 4 verbos. Reportagem ou jornalismo, de uma maneira. Ver, ler, ouvir e contar. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Mas tem um momento nessa boa reportagem que é a entrevista, que eu acho uma coisa muito enganosa, que parece fácil, mas a gente se perde. Aliás, eu lembro 2 fatos em relação a ti. Tirando lá da realidade da Zeugma, a secretária Zeugma, nossa, né? Ela tinha assim, um nome de divindade grega e dizia coisas meio assim, definitivas. Eu me lembro que a segunda matéria que vocês me deram na realidade foi uma matéria de profecia científica na época. O que ia acontecer em São Paulo o dia que o Corinthians fosse campeão? Era o ano de 71, o Corinthians era campeão há 18 anos, e eu que nem sabia, eu quero o Corinthians, né, chegando o padrezinho lá de Bagé, saí por esses bairros, tudo com histórias de paixão, de morte, de ressurreição em nome do Corinthians, toda essa beleza que a gente sabe até hoje, aliás. Mas e a Zeugma me via chegar super animado das entrevistas lá, né? E ela dizia o seguinte, eu acho que esse padre aí nem está fazendo mais uma matéria, ele está trocando de religião. Está trocando de religião. E a Zeugma dizia essas coisas. E um dia ela me disse o seguinte, o Zé é um cara muito fino, culto, mas é o seguinte, quando ele está entrevistando alguém, ele toma um jeito assim meio de caipira que as pessoas entregam as coisas muito mais fácil, né? Então, e um dia eu estou aqui vendo o Globo Rural, e tu está entrevistando um caminhoneiro, e eu acho que tinha uma pergunta que eu me atrapalharia, certamente, que era se tomava bolinha, não tomava bolinha, como é que era o troço de dormir ou não dormir, né? Eu sei que tu introduziu, e a bolinha, como é que foi? Tu introduziu o assunto bolinha, quem tomava, com um jeito assim que eu me lembrei da Zeugma caipira. Tu é um cara que tanto entrevista o caminhoneiro, como uma vez que eu te encontrei, tu ia entrevistar o secretário de Agricultura, o ministro da Agricultura da Austrália. Dessas grandes entrevistas, do cara mais simples ao cara mais complicado,
Qual é a arte, a essência de uma boa entrevista? E se tu pudesse contar uma desastrada e uma surpreendente? Bom, a entrevista vai da gente conseguir uma empatia, né, com a pessoa, de forma que a pessoa se desarme, porque geralmente televisão, porque tem aquela parafernália toda, e câmera, e microfone, e tripé, e mais não sei o quê, e luz, a pessoa se inibe, fica completamente artificial. Então, aquele americano, como é que ele chama, que veio dar uma palestra aqui na Folha, diz que ele não entrevista empresário, político, gente que deu certo, ele não entrevista porque esse pessoal manipula o repórter. Ele fala só o que ele quer falar e não tem nada a ver com o que ele está pensando e nem com o que poderia ser a verdade, né? Mas um jeito da gente conseguir boas entrevistas é conseguir deixar o entrevistado à vontade, que ele se desarme e passe a conversar. E no caso da televisão depende, às vezes, de conversar bastante antes. Enfim, dá um certo trabalho, mas não existe outra fórmula, não. Ô Zé, o jornalista em geral tem dificuldade em falar dos seus fracassos, né? A gente fala muito do que dá certo. Tem algum fracasso, assim, alguma reportagem que fracassou, alguma reportagem que tu te arrepende ou que tu achou que passou do limite? Alguma coisa que te marcou, né? Tem uma reportagem do Globo Rural que eu me arrependo muito. É uma reportagem que não tinha sido feita até então e depois também não foi mais. Que é o seguinte, nessas fazendas de leite, de gado de raça pura, quando nasce um bezerro fêmea, uma fêmea é uma festa. Mas quando nasce um macho, ele vai ser sacrificado. Ele é morto daí horas, ou no máximo fica um dia. Um dia com a mãe para lamber, e no dia seguinte esse bezerro é morto. Como que se mata? Quantos bezerros por dia se mata no Brasil desses aí, né? É uma reportagem assim para coisa de dimensão americana, né? Essas reportagens que demora anos para ser feita, mas depois, quando faz, é um avanço. Mas, desde que eu estou no Globo Rural, eu tentava algum jeito de fazer essa reportagem. Acabamos achando um camarada no interior de Minas, que ele tinha uma fábrica de linguiça, e ele tinha um serviço de Kombi que ia recolhendo os bezerros machos das fazendas, né? E depois levaram para matar. E o camarada, não sei se picado por vaidade ou se foi iludido por alguma coisa, ele deixou a gente filmar, sabe? Filmar. E a reportagem foi para o ar, uma reportagem pesada, né? Porque matar um bezerrinho bonitinho, geralmente é branco e preto, bonitinho, um bezerrinho bonitinho, e mata com um machado assim na cabeça, sabe? Uma machadada. A gente mostrou isso aí. Olha, a reportagem não fez sucesso dentro do Globo Rural, não teve sucesso nenhum, não contou ponto para mim em nenhuma espécie, mas o camarada me ligou no dia seguinte, chorando tanto, dizendo que eu tinha destruído o negócio dele, que ele não conseguia mais fazer, a fábrica ia fechar, porque todo mundo que comprava não ia comprar mais, sabe? E eu fiquei penalizado, falando, puxa vida, a reportagem que eu poderia não ter feito, né? E de fracasso também tem outros, mas agora não estou lembrado, me lembrei mais desses. Tu voltou, né? É difícil, às vezes, retornar para os lugares, né? E os lugares nunca são os mesmos. Tu retornou para o Vietnã, acho que foi em 95, né? E foi uma viagem muito difícil para ti, né? Como é que foi essa volta, né? Pois é, a primeira reportagem do Vietnã me doeu muito fisicamente, né? Eu passei 11 dias, assim, com muita dor. Era uma rotina de dor, morfina e náusea. Então, eu fiquei, sei lá, uns 10 dias sem comer nada, sem nem mesmo tomar água, não conseguia engolir nada, né? E muita dor, muita dor. Assim que a morfina passava o efeito, era dor, muita dor, porque era
ortopedia muito atrasada, mesmo lá nos Estados Unidos naquela época. Hoje em dia não acontece isso, né? Mas tinha um sistema de tração que a parte da perna que tinha sobrado, ela corria o risco dela dobrar e ficar rígida, né? Então tinha que ter uma coisa puxando, fazendo pressão, para não permitir que enrijecesse os músculos dessa parte aqui, né? Isso era feito com cabo de aço, passava o cabo de aço em volta e ficava um peso bem pesado, puxando para baixo aquilo, para que coisa ficar assim, sem dobrar. Então foi muita dor. Mas foi uma dor física, que assim que terminou a dor física, o período de dor física, assim que eu pude tomar um café, comer um ovo cozido e tomar um café, aquilo tudo virou passado, aquela dor apagou. Passou, né? Vamos viver daqui para frente. Agora, a segunda viagem, a dor foi muito maior, porque aquele país tinha feito uma guerra heróica, tinha vencido assim, o inimigo mais formidável que pode haver no mundo de hoje, do ponto de vista militar. Aquele povo tinha vencido e não tinha sabido o que fazer com a vitória. Transformou aquele povo heróico num povo dominado por um regime policial, um comunismo de camisola, e que só melhorou depois que fez uma abertura econômica para as multinacionais do mundo. Então, essa segunda viagem me fez um mal, fiquei abatido mesmo com ela. Porque, será que a humanidade é isso? Faz uma guerra tão heróica, tão cheia de ideias, tão cheia de idealismo e de sonhos, e depois transforma o povo em povo vigiado pela polícia? Será que é isso, o fim da humanidade, né? Eu fiquei bem aborrecido com aquele negócio. E como é que você vê a contribuição dos seus 60 anos? O que você acha que foi a sua grande contribuição para o país, para o jornalismo e para você mesmo, nesses 60 anos de trabalho? Olha, durante o período da censura, a imprensa muito grande, o trabalho do repórter, de grande repórter, não teve mais sentido. E eu estava na Editora Abril naquela época, lá por volta de 75, mas não tinha como respirar, não tinha ar para respirar, não tinha possibilidade de fazer reportagem, né? Então eu fui fazer jornal no interior, e começou em Ribeirão Preto, fazer reforma de jornalzinho do interior, né? Começou em Ribeirão Preto. E eu pude levar para esse jornal algumas pessoas da revista Realidade. O Sérgio de Souza foi, né? E o Patarra foi em determinada época, passou lá uma temporada também. Enfim, levei gente de fora lá para reforçar a redação e trabalhamos um ano lá com o jornal reformado e coincidiu a reforma editorial com a reforma tecnológica, né? Entrou o computador e entrou a impressão offset, né? Enfim, foi um arraso na imprensa da imprensa interiorana. Foi um arraso. Eu estava com a sensação que tinha arrasado. Uns anos depois, participando de uma reunião como essa, assim, um colega nosso que trabalhou na época, perguntado qual foi a contribuição da equipe do Zé Hamilton aí para o jornalismo de Ribeirão Preto, falou, foi que antes dele não tinha carro de reportagem, agora passou a ter. Então, olha, eu acho que consegui isso. Que no Jornal de Ribeirão, antes o repórter ia de ônibus, agora tinha um carro que ia levar. Mas o que você acha, não o que acharam, mas o que você acha da sua contribuição, da sua participação e o que ficou dentro de você como uma conquista, como um enriquecimento dentro de você que o jornalismo lhe proporcionou? Bem, tem uma leizinha que o Cláudio Abramo gozava muito, uma leizinha da notícia, que quanto mais perto de você, mais importante é a notícia, né? E o Cláudio Abramo não achava isso, ele ficava bravo quando falava isso. Isso é mentira. Tem coisas muito importantes lá longe que você tem que dar destaque também.
Mas essa ida para a imprensa do interior me permitiu assim, estar em contato, sabe, com o leitor, que é uma coisa que na grande imprensa você não tem, né? Então, a imprensa do interior você fica muito perto do leitor. Às vezes, perto demais. Eu que o diga. Lá em Rio Preto, São José do Rio Preto, depois de Ribeirão, acho que você foi para Rio Preto. Fui para Rio Preto. Aí foi um negócio engraçado, que você lembra um pouco. O jornal chamava Dia e Noite, né? Dia e Noite. E o apelido era Jornal do Borracheiro. Mas só uma observação, que eu acho que a gente foi um pouco injusto aqui com os jovens jornalistas aí do futuro. A gente falou que está meio escasso os ambientes de trabalho, os postos, as oportunidades, mas sempre à luz de grandes mídias e de grandes veículos que foram citados aqui. Eu acho que desde o jornal de empresa, hoje as assessorias da imprensa têm toda uma outra dignidade, são assessorias jornalísticas mesmo, e não apenas marqueteiras. Eu acho que tem um grande campo por aí. Eu acho que a gente falou de crise, não sei se é isso, mas em relação à Globo, à Folha de São Paulo. Mas eu acho que se multiplicar os campos por aí, quem tem talento vai indo e chega a essas grandes mídias. Eu acho que o pessoal não devia ser tão desanimado daqui hoje. Ou eu que tenho de mal, não sei. Ô Zé, tem 3 perguntas aqui, se referindo a uma entrevista que tu deu para o livro Mestres da Reportagem. E uma delas é o seguinte: você disse nessa entrevista que na ditadura não tinha liberdade, entretanto, não tinha jornalismo. Atualmente, como você acredita que a situação política atual influencia no jornalismo? Eu acho que a gente vê, né, na grande imprensa, a gente tem a sensação de que no Brasil não está tendo nenhuma restrição ao trabalho dos jornalistas. Não está tendo mesmo. Do ponto de Nunca vista do tivemos tanta governo, liberdade como hoje. Né? nunca. Um período tão longo. Eu acho que a gente sente como leitor, né, que existe plena liberdade de imprensa e a imprensa está até exagerando, de certa forma, né? Está sendo até partidária, de certa forma, assim, né? Parcial. Embora que a imprensa imparcial seja difícil de existir também. Como é que tu te prepara para uma reportagem hoje, Zé? Qual é a tua rotina, né? Como é que tu vai da pauta até se preparar para ir para o Pantanal? Como é que tu estava? Como é que é a rotina do Zé Repórter? Bem, a rotina começa com a atribuição do assunto, né? Que no caso meu lá é mais eu que sugiro as pautas do que vem de lá para cá, né? Normalmente sou eu que sugiro. E aí a rotina de ver que equipe que vai, qual é o cinegrafista que vai, e qual é se a viagem vai ser penosa ou se vai ser muito agradável em função da companhia, porque você sai para fazer uma reportagem do Globo Rural, né? São 4 pessoas, às vezes até 5, que vão ficar juntas, comer junto, dormir no mesmo hotel, todo esse tempo. E geralmente todos homens, e, sabe, 5 homens juntos são 5 cabeças, 5 ideias, 5 desejos, 5 tendências. E então, a primeira abordagem da reportagem é a equipe, quem que vai, para ver se é uma equipe macia, né? Se é uma equipe leve ou se é uma equipe pesada. Mas é a primeira variante. E o resto é ir para a luta, né? Mas como é que tu te prepara para essa pauta? Quando sou eu que sugiro, eu já fiz um levantamento, já tenho uma pré-pauta, né? Quando vem de fora, assim, aí eu tenho que ver o que se quer com aquilo, né? Porque geralmente uma reportagem, as perguntas assim, o que é essa reportagem? Por que ela vai ser feita? Qual é o gancho? Que importância que ela tem? Zé, alguma matéria sua já foi vetada no Globo Rural? Teve uma censura. Qual foi?
Eu estava fazendo uma reportagem assim, cultural, que é a história da visita, né? Antigamente as fazendas eram muito isoladas e o pessoal de uma fazenda visitava a outra. E tinha um certo ritual, né? Então a reportagem era assim, nostálgica de ver onde que ainda existia esse tipo de visita. Então a gente escolheu um personagem lá de Uberaba que ia fazer aniversário e ia convidar as pessoas para ir na festa do aniversário dele. E para ir convidar, ele ia na casa das pessoas, ia fazer a tal da visita. E aí tinha aquela conversa, jogar uma conversa fora, e depois chegava no fim, olha, eu vim aqui porque eu vou fazer aniversário e quero que você vá na festa do aniversário. Aí aquele negócio, você vê, a situação não está boa, mas o que você quer que a gente leve? E a mote era esse, não, você não vai levar, só leva o que você tem naturalmente, que você faz, né? Então, um camarada tocava berrante, você leva o berrante. O outro, que tinha as filhas bonitas, leva as filhas bonitas na festa. E tinha um outro, um baixinho, um hominho pequenininho, muito pequenininho mesmo, ele tinha 1,40 m e poucos. E não era anão, era um homem normal, apenas pequeno, eu não sei que tipo de malformação que é essa. Mas um camarada muito astuto. E ele usava uma botinha e usava um revolvinho pequenininho, um revólver 22 na botinha. Porque ele se dizia vítima de brincadeira, de gozação, e quando passava da medida, ele esperava um dia pegar esse revolvinho para mostrar que ele era bravo. Mas, enfim, quando chegou na vez desse rapaz, o aniversariante falou, olha, eu quero que você leve o seu revolvinho. Você ainda está com ele aí? Aí ele mostra assim, debaixo da bota, né, o revolvinho escondidinho. Não, eu levo sim, pode deixar que eu levo. Vamos fazer um tiro ao alvo lá para ver se você acerta. Aí chega o dia da festa, foi feita a visita, chega o dia da festa, vão chegando os convidados e a festa começa e tal. Aí chega o baixinho lá, o Pratinha. Chega o Pratinha. Aí o Pratinha chegou e tal, vamos fazer o teste. Ele vai tentar acertar. Aí puseram um prato no moirão de cerca, um prato de sopa grande, assim, no moirão de cerca. Ele pegou o revolvinho dele, né, pequenininho, e começou a apontar assim. Aí vem um camarada e falou, não, com esse revolvinho aí você está acostumado. Eu quero ver com esse. Aí dá um revolvão grande desse. Um revólver 38 grandão. Aí ele pegou, quase não pôde com o peso do revólver. Ele teve que apoiar no joelho, assim. E filmando aquilo, né? E o povo tudo em volta, esperando aquele negócio. E ele dá o tiro e acerta o prato. Pá! Espatifou o prato, não, o primeiro tiro. Mas já foi uma glória para a reportagem, né? Porque uma coisa da televisão, que cresce na televisão, é a reportagem ao vivo, né? Ela ser flagrante. Quer dizer, quando, por exemplo, tem as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e a televisão está dando ao vivo aquilo lá, que jornalismo a mais você pode fazer do que aquilo? Do que está vendo ao vivo a coisa acontecer, né? Então, quando na televisão a gente consegue um flagrante, nossa, isso valoriza mais. E valorizou muito porque o povo que estava em volta gritou, foi aquela festa, né? Mas aí vem um camarada e diz assim, mas também esse prato de sopa desse tamanho, eu quero ver se acertar nesse aqui. Ele levou um pratinho de sobremesa, né? Um pratinho pequenininho. Ele falou, não, eu vou tentar. E põe o pratinho lá no moirão, e lá vai o baixinho lá e pá, acerta de novo. Aí foi a glória. A reportagem subiu, assim, bateu lá no 100. O Benê, que é do Globo Rural, ele está aqui assistindo e ele participou disso aí. O Globo Rural vai ao ar domingo de manhã. Na quarta-feira tem um negócio que a gente chama lá vídeo show, que as reportagens que vão no domingo são mostradas para a chefia e para o agrônomo, para o veterinário e para outras pessoas da redação, para evitar que passe alguma bobagem, que saia algum erro na edição de domingo. Quando chega no vídeo show essa matéria, quem de direito falou assim, essa cena do tiro não vai pro ar.
Toda a sequência do tiro pode tirar. Aí o subchefe, o chefe da redação falou, não, mas é a melhor coisa da reportagem. Isso aí é a cereja do Martini. Ah, não vai, a sequência toda está fora pro ar. Eu falei, mas por que isso? Porque é o seguinte, uma semana antes, ou 15 dias antes, um juiz de menores do Rio de Janeiro implicou com uma criança de novela da Globo. A Globo, numa novela lá, tinha uma criança trabalhando e o juiz implicou e proibiu a criança de aparecer na novela. Criou um problema na novela e um problema para a Globo. Então veio uma ordem do Rio que nada podia mexer com coisa que pudesse afetar a questão de juiz de menores. Então, o fato do baixinho dar o tiro lá, e como tinha criança na festa, um juiz de menores podia achar que alguma criança estivesse correndo risco ali e entrasse com uma ação para impedir o Globo Rural de ir ao ar. Mas foi a única vez que teve censura no Globo Rural. Eu ainda tenho esperança de botar essa reportagem no ar, porque agora aquele juiz, aí se descobriu que uma filha dele queria trabalhar na Globo e tinha sido vetada num teste lá. Aí conseguiram fazer um novo teste, ela passou, aí ficou tudo bom. Agora pode. Pô, menos mal que não foi por causa do anão. Eu também estava imaginando Eu estava pensando que era o juiz de menor tivesse vetado o anão. Menor de idade e de tamanho. Ô Zé, a gente está quase terminando, infelizmente. Pois é. Quais são os limites éticos de um repórter, ou quais foram os limites que tu estabeleceu para ti, aquela linha que não se pode ultrapassar, e o que tu diria para todos esses repórteres jovens que vieram aqui te escutar hoje? Olha, a questão da ética na imprensa, né? Um jornalista antigo, muito importante, dizia que não existe a ética do jornalista, existe a ética do cidadão. Então, se o repórter ele não tem ética como cidadão, também não vai ter como repórter. Claro. Certo. Então, eu acho que o limite da ética é o seguinte, em que medida você está fazendo aí é injusto com alguém, né? Você está cometendo uma injustiça, uma leviandade, uma iniquidade, está fazendo uma acusação com interesse. Porque às vezes você faz uma acusação, faz uma reportagem de denúncia, que você está errado, mas você não estava errado quando fez. Você acreditava naquilo. Então, também o limite ético não te impede de fazer as coisas, não. Mas eu acho que é uma base ética que é o seguinte, em que medida isso que você está fazendo está sendo injusto com alguém, está caluniando, difamando uma pessoa, né? que, além de tudo, é crime. E para ser repórter, o que precisa? Para dizer para esses jovens repórteres que estão aqui. Olha, eu acho que eu pensei uma coisa, o seguinte, informação é poder, né? Quem tem informação tem poder. No mercado financeiro, e na sociedade em geral, a pessoa pega a informação e usa como capital próprio, para blefar amanhã ou para pagar mesmo um blefe amanhã. Ele usa aquela informação para si. O repórter é aquela pessoa que tem esse destino, essa vocação de conseguir a informação e passar para os outros, sabe? Essa eu acho que é uma característica psicológica da função de repórter é essa aí. Você, assim que tem a informação, você quer passar para os outros, do jeito que mais fácil que for possível. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa lá de aqui. Minas, tem uma turma aí só para participar da homenagem para vocês, queriam te dar um presente. Esse é o momento. Chega aí. Nossa, que Pessoal que legal, veio alto. de Belo Horizonte. Professores, estudantes, admiradores. Olha aí. Oh, que beleza. É de onde isso aí? Explica onde é isso. Ah, sim. Explica onde é essa foto aí.
Bom, essa foto eu fiz durante minha breve passagem lá na fazenda do Zé Hamilton, em Uberaba. Tremendo pra burra. Bom, eu estive lá para fazer uma reportagem para o jornal Impressão, do UniBH, lá de Belo Horizonte. E umas entrevistas com ele para a minha monografia, né? Um dos muitos que teve o prazer de trabalhar as reportagens do José Hamilton na monografia. Bom, e eu tive esse prazer de conviver com ele lá alguns dias, e essa é uma breve homenagem de todo mundo que gosta muito de você lá em Belo Horizonte, os amigos da Vilarejo de Comunicação e o pessoal do UniBH. Com muito carinho, então, que eu entrego aí essa lembrança. Obrigado. Foi um prazer, Zé. Foi um prazer. Fala mais. Então, muito obrigada, Zé Hamilton. Muita honra de estar aqui com a gente. Muito obrigada, Couto, Obrigado. Flávio, Clóvis.